TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje já é terça-feira. Olá, Roberto. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que você pode fazer parte do nosso jornal, mandando sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais de comunicação com você. tvccorreiodamanhã@gmail.com é o nosso e-mail e o nosso WhatsApp DDD 24 99839 8384. Exatamente. Você também pode entrar nas nossas redes sociais, seguir a gente e ficar muito bem informado por lá, porque lá tem atualização todo o dia aqui da TVC, nosso Facebook, YouTube e Instagram. E hoje o dia amanheceu mais uma vez nublado. Essas são imagens feitas hoje bem cedinho da nossa sede que fica no centro de Petrópolis. Vamos então às notícias desta terça-feira, dia 8 de novembro. Fundo para perdas e danos das mudanças climáticas entra na pauta da conferência COP27. Descoberta da tumba de Tutankhamon completa um século. Congonhas terá mais investimento que 6 aeroportos do Nordeste. Cerca de 15% das crianças brasileiras são obesas. Indústrias pequenas são menos afetadas por escassez de matéria-prima. Indicador antecedente de emprego recua em outubro. E mais, campanha Novembro Azul realiza ações de conscientização sobre a saúde do homem. Agora no Correio da Manhã na TV. Como sempre, vamos começar o nosso jornal com os destaques do nosso Correio da Manhã, nosso jornal impresso, e também temos a nossa versão digital lá no nosso site correiodamanhã.com.br. Vai aparecer aí para você já o nosso site, para você entrar, se cadastrar e receber a versão digital. Aqui em Petrópolis tem o nosso Correio Petropolitano já nas bancas de jornal disponíveis para vocês. Você pode ir lá e ver todos os destaques nacional, político e também, é claro, as páginas daqui da nossa serra, da nossa região serrana, com os destaques também de Petrópolis. Vamos à primeira página, vamos ver o que é notícia? Disputa do Ministério do PSB está entre Freixo e Carlos Amasta. Esse é o destaque da página 3 da coluna do Cláudio Magna Vita. Ainda na página 3, na coluna Magna Vita, ministros Mendonça e Salomão foram destaques no LIDE RJ. Eu vou dar uma olhada lá nessa página 3 e vou mostrar para vocês esses destaques. Senado inicia debate sobre as pesquisas eleitorais. Requerimento do senador Carlos Portinho, líder do governo, será discutido hoje. Governo do Rio promove ação de quitação do IPVA. Está na página 5, mas a gente também vai trazer notícias sobre. Integrantes da CMO se reunirão com Alckmin. Ali na página 6, Rio Innovation Week chega ao Pier Mauá. Destaque da nossa página 6. Muito bom saber também que o Rio Innovation Week está chegando aí. Ministério da Saúde mantém alerta a pólio. Destaque da página 4. E na página 7 temos o destaque do esporte, né? Tite anuncia os craques que vão buscar o Hexa. Se der um tempinho, eu entro nesse assunto aqui. Mas a lista não teve muitas surpresas não, viu? Já adianto para vocês. Poupança tem retirada líquida de 11 bilhões de reais. Esse é o destaque aí da página 8, maior para o mês desde o início da série histórica. Em 1995, a retirada líquida chegou a 11 bilhões de reais em outubro, acumulando saldo de
102 bilhões de reais em retiradas líquidas até agora este ano, informou o Banco Central. Ainda temos os destaques do Internacional e do Segundo Caderno. Tem muita coisa no Segundo Caderno aqui. Olha só, o Warner ainda sonha com os bruxinhos. A Warner Bros., eu vou aqui adiantar para vocês, sem ler a matéria, porque eu estou inteirado do assunto, quer mais Harry Potter, viu, gente? Quer mais bruxinhos, quer mais do mundo de Harry Potter aí, filmar mais filmes. Vamos aguardar. Vamos então à nossa página de opinião, a página 2, dar uma olhada ali no que é os nossos editoriais. BNDES e Prefeitura do Rio firmam parceria, é o primeiro editorial, e o segundo, no lugar exato e na hora certa, é o segundo editorial da página 2, nossa página de opinião, que ainda traz outras opiniões ali. Vamos à página 3 agora, a coluna Magna Vita, começar com os destaques em foto ali da coluna, que é sobre justamente a LIDE RJ que ocorreu, né? E ali tem o destaque, responsabilidade social no LIDE RJ. O LIDE Rio de Janeiro realizou nessa segunda um evento com o tema Cenário Brasil, Responsabilidade Social na ordem do dia. Para o debate foram convidados André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Luiz Felipe Salomão, ministro do Superior Tribunal de Justiça do Brasil, Eduardo Paes, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, e Ellen Pedroso, diretora de Responsabilidade Corporativa e Direitos Humanos da L'Oréal Brasil. Também teve o evento, André Repsold, presidente do LIDE RJ, fez a abertura lembrando que o tema de responsabilidade social está na pauta prioritária de todos os países. E é uma grande verdade, realmente, a gente precisa cada vez mais de responsabilidade social. Depende muito mais da gente aí do que de outros fazerem pelo nosso país, né? Continuamos? Vamos ao Pinga Fogo? Vamos ao destaque do aos destaques, né? Do Pinga Fogo, ministro do PSB. O ainda deputado Alessandro Molon não vai sair do PSB. Quem abordou a ideia foi o ainda deputado Marcelo Freixo, de olho na pasta ministerial que o partido poderá ocupar no governo Lula. No PT, o nome de Freixo é o preferido, mas o presidente da legenda, Carlos Siqueira, já tem um nome histórico do partido, Carlos Amasta, ex-prefeito de Palmas e com forte influência na executiva nacional. O Ministério do Turismo será o objeto da disputa entre Freixo e Amasta, franco favorito nesta disputa. E olha só, tem aqui destaque de férias, hein? Olha, passaporte. Quem embarca esta semana para férias em Orlando é o secretário de Defesa Civil, Leandro Monteiro. Viaja com a família para uma merecida férias. E aí tem debaixo ali outras férias, olha. A coluna errou em dizer que o secretário Nicola Mittioni não viajaria para a Flórida nos próximos dias. Ele segue com a família também. Para quem tem filhos pequenos, ir para a Disney virou o destino natural dos quarentinhas. É isso aí. Então tá, né? Espero que eu, quando fizer meus 40, também consiga ir lá. Vamos então agora ao destaque da página 4, política. Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle pode debater erros nas pesquisas. Comissão do Senado discute pedido nesta terça-feira. Então, essa comissão pode aprovar nesta terça-feira pedido do senador Carlos Portinho para ouvir os CEOs dos principais institutos de pesquisas eleitorais para uma audiência pública. Portinho alega, que a grande maioria desses institutos, até as vésperas do processo eleitoral de primeiro turno, apresentaram cenários políticos muito díspares em relação à votação efetiva do eleitorado. E, gente, ali embaixo tem habeas corpus negado. O ministro Edson Fachin negou habeas corpus para o deputado Roberto Jefferson, preso por atirar contra policiais federais que cumpriam um mandato de prisão contra ele. Tem aqui toda a história, remontando também o caso sobre, está na matéria completa, você confere na nossa página 4, vá até as bancas ou entre no nosso site. Vamos ao Nacional? Combate à poliomielite. Ministério da Saúde pede que pais vacinem os filhos contra a doença. Eu vou ler só o iniciozinho, porque nós temos uma nota falando sobre isso também no nosso próximo bloco, porque
O ministro da Saúde fez um pronunciamento em cadeia de rádio e TV pedindo para que pais e responsáveis vacinem as crianças contra a poliomielite. A baixa taxa de vacinação foi agravada pela pandemia. Gente, olha só, duas outras notícias importantes também. Polícia combate fraude no setor cervejeiro. Aqui a ação da PRF, junto com o Grupo de Operações Especiais de Repressão a Crime Organizado de São Paulo, GAECO, né? E a Receita Federal cumpriram 6 mandados de busca e apreensão nas regiões de Itu, SP, São José dos Campos, também em São Paulo, Fernandópolis, em São Paulo também, em Frutal, Minas Gerais, e em São Luís, lá no Maranhão. Aqui é o combate à produção de cervejas falsas, né? Rótulos, enfim. É uma ação muito importante porque nós somos um dos maiores produtores de cerveja do mundo e também consumidores. Então, sim, esse combate é importantíssimo. E do lado ali, ó, estação de 110 anos será reestruturada em SP. Outra bem importante ali, você confere também no nosso jornal. Vamos ao estado do Rio agora, o principal destaque? Vamos. Projeto estimula plantio e reflorestamento da serra. É o projeto Semeamando, que trabalha em escolas com hortas e replantios, né? Esse é o destaque aí do estado do Rio. Mas no último bloco nós temos mais imagens, mais fotos. Temos aí uma nota completa para mostrar para você um pouco mais desse projeto. E aí também temos ali, ó, governo promove mutirão do IPVA, a gente também vai falar sobre isso. Niterói faz campanha pelo Novembro Azul. Agora todas as cidades vão entrar nessa onda, porque é a campanha aí para divulgar, né, a prevenção contra o câncer de próstata, né? Então os homens aí têm que ficar muito atentos. E tem ali do lado, ali no Correio Fluminense, algo muito importante. Furtos impactam água e esgoto na região dos lagos ali. A Prolagos informou ontem que as estações de bombeamento de água e esgoto dos bairros Cajueiro, Porto do Carro e Jacaré, em Cabo Frio, e Vinheteiro, em São Pedro, têm sido alvo constante de furtos de cabos, fios e painéis eletrônicos desde outubro. Mas isso é uma praga que se estende a todo o estado do Rio de Janeiro. A gente vê lá embaixo na nossa capital, né? Quilos de fiação telefônica da Supervia sendo roubados diariamente. E o combate a isso é muito complicado, é muito difícil, mas tem que ter fiscalização. Vamos ali à nossa página do Rio de Janeiro agora, ver o que tem por volta da capital e no nosso estado? Olha que bacana. Rio, a capital tecnológica. A cidade recebe na Praça Mauá nova edição da Innovation Week. Até o dia 11 de novembro, o Rio será palco das principais ações e medidas visando melhorias e inovações tecnológicas com a Rio Innovation Week, que acontece no Pier Mauá. Olha, mais um evento grande na cidade do Rio de Janeiro. Agora, economia. Vamos ao nosso último destaque. IPCA de 2022 sobe para 5,63%. Em contraponto, previsão para o PIB estaciona em 2,76%. Na foto ali, sem o efeito das desonerações, inflação sobe de novo. Ela teve uma variação pequena, mas subiu. A Selic, em todo caso, se mantém em 13,75% ao ano, porque o BC, né, e o Copom, eles decidiram na última reunião manter a taxa Selic estacionada em 13,75% e não fazer aquela variação de 0,5 ou 0,75 pontos que estavam sendo feitas nos últimos meses. Mas o dado ainda é ok para a gente, na economia. Essa variação da subida do IPCA foi bem pequena, mas é preocupante sim. Ela saiu de 5,61% para 5,63%. É claro que a gente não quer nenhuma variação, né? A gente quer que diminua cada vez mais. Exatamente. Temos aí os destaques do esporte. Temos, já que... Você quer dar hoje? A gente não tem a Nana, né? Mas você quer dar um destaque? Acho que cabe, né? Aqui, né? O Tite já convocou, né, os 26 ontem, né, atletas para a Copa. Tá esperançosa? Eu tô. Eu acho que o Hexa vem, hein? Não, eu também acredito, mas a gente ainda não entrou não foi ainda, não tá no clima ainda, Copa. Né? Mas você quer falar rapidamente? Vamos lá, vamos botar a página do esporte aí. O Tite convocou ontem os 26 atletas para a Copa, né? O Felipe Coutinho se lesionou e não foi.
Mas eu acho também que o Felipe Coutinho não iria de qualquer jeito, porque não estava em uma boa fase, tá? E é claro, ele convocou o atleta que está em melhor fase para aquela função, que é o Everton Ribeiro, do Flamengo. Foi uma convocação muito justa nesse caso. Mas vamos aqui aos convocados. Alisson, goleiro do Liverpool, Inglaterra. Era óbvio que estaria, era uma obviedade na lista do Tite. O Ederson, goleiro do Manchester City, Inglaterra, também era bem óbvio. O Everton, goleiro do Palmeiras, né, aqui do Brasil, também era muito esperado, era fácil de saber. Essa convocação dos goleiros não teve surpresas. E aí, ali, nas laterais, vamos aqui, ó, Alexandro, lateral esquerdo do Juventus, Itália. Alex Telles, lateral esquerdo do Sevilha, Espanha, também não foi muita surpresa. Do outro lado, né, laterais direito aqui, Danilo, lateral direito da Juventus, Itália. E surpresa aqui, o que estava muito vai, não vai, vem, não vem, era o Daniel Alves, lateral direito do Pumas, do México. Ele foi convocado. E aqui, como os zagueiros não tem muita surpresa também, Éder Militão, zagueiro do Real Madrid, Espanha. Fred, volante do Manchester United, Inglaterra. Também não tem surpresas aqui. E a gente tem Casimiro, Fabinho, Thiago Silva, Marquinhos, Brenner, todos zagueiros, todos convocados aqui e também sem surpresa nenhuma. Temos aqui Bruno Guimarães também, do Newcastle, Lucas Paquetá, Everton Ribeiro, Neymar, não tinha nenhuma dúvida que iria, Antony, atacante do Manchester, Rodrigo, atacante do Real Madrid, Espanha também, nenhuma novidade dele vir, Vinícius Júnior, que está numa fase espantosamente fantástica no Real Madrid também, está convocado, também não achei nenhuma surpresa. O Rafinha, atacante do Barcelona, Espanha. Esse aqui é uma surpresa, Gabriel Martinelli, atacante do Arsenal, Inglaterra. Eu achei um pouco fora da caixinha. Gabriel Jesus, eu achei que o Tite já iria levar mesmo. Pedro, do Flamengo. E Richarlison, atacante do Tottenham. Eu também não tinha nenhuma dúvida que o Richarlison iria. O Tite mostra aqui uma seleção, fazendo uma análise, muito ofensiva, porque ele usou todas as vagas que ele tinha para levar atacante. Ele tinha 3 vagas na reserva, 3 vagas na seleção titular, vamos dizer assim, né? Mas ele leva todos os atacantes possíveis que ele pode levar. Ele está levando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atacantes. As 9 vagas que ele podia preencher com atacantes, ele está levando. Isso mostra que é uma seleção muito ofensiva, muito para frente. Claro que a gente sabe que o Richarlison pode fazer papel um pouco de ponta ali, entrando um pouco mais pela direita. A gente sabe que o Pedro é um atacante de profissão ali como pivô. O Neymar pode ser usado muito como armador, nem tanto como atacante, mas é uma seleção muito ofensiva que o Tite mostra na convocação. E, é claro, vamos torcer agora, né? Boa sorte ao Brasil, boa sorte ao Tite aí com os seus 26 convocados. E que a taça venha. A esperança é grande, gente. Exatamente. E ali do lado, rapidamente, Albon quase crava a escalação, né? A escalação. E outra também, Lewis Hamilton no Brasil, piloto britânico de Fórmula 1. Lewis Hamilton, em sessão solene, levou, né, recebeu o título de cidadão brasileiro honorário pela Câmara dos Deputados. E aí teve vários memes, né? Exatamente. Eu não vou comentar aqui não, mas teve vários, vocês procurem aí. Internet, foi, né? Bem engraçado, mas claro que o piloto tem um carinho aqui da torcida brasileira. Gente, esses foram os destaques do Correio da Manhã na TV. Você confere entrando no nosso site, correiodamanhã.com.br, ou vá até as bancas de jornal, onde tem o Correio da Manhã, corre lá. E aqui em Petrópolis tem o Correio Petropolitano, vai até as bancas, compre o Correio Petropolitano, fique muito bem informado nacionalmente, mundialmente e, é claro, com as notícias aqui da nossa região. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que Enel lança a campanha de renegociação de dívidas. E você vai ver também que cerca de 15% das crianças brasileiras e 8% dos adolescentes são obesos, diz a Fundação Oswaldo Cruz. O Correio da Manhã volta já. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19.
Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. Questões como o financiamento dos dados inevitáveis já causados pelas mudanças climáticas é um dos temas em pauta adotado por consenso neste domingo pela Conferência do Clima, COP27, que acontece no Egito. Na edição da Conferência do Clima do ano passado, ou seja, na COP26 em Glasgow, os países ricos decidiram criar um quadro para diálogo sobre a questão do financiamento. No entanto, em junho, quando aconteceu a primeira sessão desse diálogo, os países em desenvolvimento e vulneráveis denunciaram a falta de progresso e exigiram que o assunto fosse oficialmente colocado na agenda da COP27. Uma nota esclarece que os resultados dessas discussões não vão impedir eventuais ações legais no futuro. É, em particular, o medo de se expor a possíveis processos legais que tornam os países ricos, em particular os Estados Unidos e a Europa, relutantes em reconhecer especificamente o conceito de perdas e danos. O ministro das Relações Exteriores do Egito, Sameh Shoukry, que preside a COP27, enfatizou que esta inclusão na agenda reflete um sentimento de solidariedade e empatia pelo sofrimento das vítimas de desastres induzidos pelo clima. O chefe da ONU Clima, Simon Stiell, chamou de crucial essa questão de perdas e danos na abertura da conferência e disse que o sucesso ou o fracasso da COP27 será julgado de acordo com este mecanismo de financiamento de perdas e danos. Para Antônio Guterres, chefe da ONU, trata-se de uma questão de vida ou morte pela nossa segurança hoje e pela nossa sobrevivência de amanhã. E continuou dizendo que a conferência deve estabelecer as bases para uma ação climática mais rápida, corajosa, agora e nesta década. Mas os compromissos atuais dos Estados signatários, mesmo que fossem finalmente respeitados, levariam a um aumento de 5 a 10% nas emissões, colocando o mundo em uma trajetória de 2,4 graus Celsius de aumento na temperatura até o final do século. E olhem só, há 100 anos, no dia 4 de novembro, o sarcófago de Tutankhamon, no Vale dos Reis, no Egito, foi descoberto por arqueólogos. Apesar de a tumba do faraó Menino ter sido encontrada, a equipe levou anos para escavar completamente o local. Liderados pelo arqueólogo e egiptólogo britânico Howard Carter, a descoberta deslumbrou o mundo. Quase 5.400 artefatos, incluindo um caixão de ouro sólido, uma máscara facial, tronos, arco e flecha, trombetas, um cálice de lótus, mobília, comida, vinho, acessórios e vestimentas foram encontrados. Apesar de Tutankhamon ser considerado um faraó de menor importância pelos historiadores, os trabalhos de escavação de sua tumba foram um dos mais significativos da história da arqueologia. Seu sítio fúnebre estava extraordinariamente bem preservado. Ele permaneceu intocado por ladrões de túmulos, porque sua entrada esteve coberta por destroços durante a maioria da sua existência. Na década de 1960, o Egito permitiu que os tesouros do faraó Menino deixassem o país para serem exibidos e a exposição já rodou o mundo várias vezes. Hoje, a máscara fúnebre do rei Tutankhamon e seu sarcófago são exibidos no Museu Egípcio do Cairo. Para que o aeroporto de Congonhas se torne o quarto ou quinto maior em número de passageiros de seu portfólio, a empresa espanhola que assumiu sua administração vai investir pouco mais de 2 bilhões de reais a partir do primeiro semestre de 2023.
O valor dos investimentos, porém, deve ser ainda maior, afirmou o diretor de Relações Institucionais e Comunicação da AENA no Brasil, Marcelo Bento Ribeiro. 2 bilhões e 100 milhões de reais é o valor previsto para atingir as metas necessárias de modernização do local, segundo a consultoria contratada pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Mas os investimentos costumam ficar acima desse piso, segundo a AENA. Nos outros aeroportos administrados pela empresa no Nordeste, Recife, em Pernambuco, Maceió, em Alagoas, Aracaju, em Sergipe, Campina Grande, na Paraíba, João Pessoa, também na Paraíba, e Juazeiro do Norte, no Ceará. Os investimentos ultrapassaram os valores iniciais. No caso do aeroporto paulistano, a homologação do acordo foi assinada em outubro e a nova gestão começa no final do próximo semestre. Até agora, a experiência tem produzido modelos nas duas pontas da avaliação. Segundo o ranking de avaliação dos passageiros elaborado pelo Ministério da Infraestrutura, o aeroporto de Maceió está avaliado como o terceiro melhor do país. Já o de Recife foi o segundo mais mal avaliado. Recife também recebeu penalização da ANAC por má qualidade de serviços prestados. A companhia justificou o problema, dizendo que a pesquisa foi realizada quando as obras ainda não estavam concluídas. Para a operação brasileira, foi a primeira vez em que a operadora investiu sem sócios num grande empreendimento internacional e também foi a primeira vez que colocou sua própria marca numa operação fora da Espanha. O indicador antecedente de emprego medido pela Fundação Getúlio Vargas recuou 4 pontos de setembro para outubro deste ano. Com isso, o indicador chegou a 79,8 pontos, o melhor nível desde abril. O índice divulgado pela Fundação Getúlio Vargas busca antecipar tendências do mercado de trabalho para os próximos meses, com base em entrevistas com consumidores e empresários da indústria e serviços. 6 dos 7 componentes do indicador antecedente de emprego tiveram queda, com destaque para a tendência dos negócios, emprego previsto e situação atual dos negócios da indústria. Segundo o economista da FGV, Rodolfo Tobler, a desaceleração da economia parece já entrar no radar e influenciar as expectativas sobre o mercado de trabalho nos próximos meses. Ainda de acordo com ele, não é possível descartar novas quedas nos próximos resultados, dado que o cenário macroeconômico ainda é desafiador e a recuperação econômica tende a perder força na virada para 2023. A escassez e o encarecimento das matérias-primas estão afetando menos as indústrias de micro e pequeno porte. É o que revela a pesquisa trimestral Panorama da Pequena Indústria, divulgada pela Confederação Nacional da Indústria. Segundo o levantamento de julho a setembro, a falta ou o alto custo da matéria-prima continuou a ser principal preocupação na indústria de transformação, porém em menor intensidade que no trimestre anterior. Na indústria da construção, os juros elevados tornaram-se o principal entrave. Na indústria extrativa, a carga tributária voltou a ser o maior problema. Para a analista de políticas e indústria da CNI, Paula Verlangeiro, o encarecimento e a dificuldade de acesso às matérias-primas não deixaram de atingir a indústria, mas o problema foi menos assinalado no terceiro trimestre e deve recuar ainda mais no fim do ano. A pesquisa apontou ainda melhoria na situação financeira das indústrias de micro e pequeno porte. O índice de situação financeira chegou a 43,7 pontos no terceiro trimestre, apresentando o melhor resultado desde 2013. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, o avanço pode ser explicado pelo aumento dos indicadores de satisfação com o lucro operacional e de facilidade de acesso ao crédito, que continuou crescendo mesmo com os juros altos. O índice de desempenho médio do setor ficou em 49 pontos, acima da média histórica para o trimestre, 45,3 pontos, e 1,6 pontos superior ao terceiro trimestre do ano passado. E olha só, segundo a Fundação Oswaldo Cruz, cerca de 15% das crianças brasileiras e 8% dos adolescentes
sofrem de problemas decorrentes da obesidade. 8 em cada 10 adolescentes continuam obesos na fase adulta. O Ministério da Saúde estima que 6,4 milhões de crianças têm excesso de peso no Brasil. O problema vai além da estética. O excesso de peso pode provocar o surgimento de doenças como diabetes, problemas cardíacos e má formação do esqueleto. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, cerca de 15% das crianças e 8% dos adolescentes sofrem de problemas decorrentes da obesidade. E 8 a cada 10 permanecem obesos na fase adulta. As crianças ganham peso com facilidade devido a fatores tais como hábitos alimentares errados, inclinação genética, estilo de vida sedentário, distúrbios psicológicos, problemas na convivência familiar, entre outros. Segundo o especialista, os maiores responsáveis pelo aumento de peso entre as crianças brasileiras são os alimentos ultraprocessados, como sucos de caixinha, refrigerantes e biscoitos recheados. Você imagina quando você faz um bolo em casa, aquele bolo vai durar o quê? Uns 3 dias. E de repente um bolinho desses de pacotinho do supermercado vai durar o quê? 6 meses. Imagina o que tem ali naquele pacotinho do bolinho que vai durar mais de 6 meses na prateleira. O que tem de conservante, de aditivo químico, de gordura trans. E justamente essa gordura trans, né, que entope a artéria. Então, que está levando as nossas crianças a terem colesterol alto, a terem diabetes tipo 2, a resistência à insulina. Pensando em ajudar as crianças a terem uma vida mais saudável de forma divertida, Alessandra relançou um livro infantil após 20 anos que aborda sobre a obesidade. Foi um livro que eu não pensei que ele fosse tomar uma dimensão como tomou. Ele entrou nas escolas, ele foi adotado pela Secretaria de Educação no passado, fiz um trabalho junto com a Sociedade Brasileira de Endócrino, então ele ganhou um espaço por conta do personagem, né, que é o mesmo personagem. E a gente conseguiu fazer um trabalho durante 3 anos, com mudança de hábitos, com mudança de merenda escolar. E foi muito importante a parte lúdica da coisa e do personagem. Então, por isso que apostando nesse mesmo personagem, né, mais de 20 anos depois, eu estou aqui de volta, com um livro muito mais atualizado, mais colorido. Muito bacana, né? Bacana, nossa, muito legal. Durante todo o mês, a campanha Novembro Azul tem o objetivo de conscientizar o público masculino sobre a saúde. Entre as preocupações está o câncer de próstata, doença que mais acomete a população masculina no país. Com o objetivo de conscientizar a população masculina sobre a saúde, a campanha Novembro Azul realiza diversas atividades em prol da melhor qualidade de vida do homem. Dentre as doenças que mais acometem o público está o câncer de próstata. Se aconselha hoje em dia que, a partir de 45 anos, quando o homem tem algum parente direto que tenha tido câncer de próstata, ou seja, tem uma história familiar para câncer de próstata, ou seja, da raça negra. E quando não existem esses fatores de risco, a gente aconselha que a partir de 50 anos sejam feitos exames para poder fazer o diagnóstico. De acordo com o especialista, os exames para a detecção precoce são essenciais, pois caso diagnosticado logo no início, as chances de cura são de 90%, mas para isso é necessário visitar o médico pelo menos uma vez ao ano. E uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, né, assim, até para as pessoas saberem, quais são esses exames, né, que a gente precisa fazer para poder fazer o diagnóstico de câncer de próstata. Porque existe muito tabu, existe muito preconceito, né, do homem acabar procurando o seu urologista. Por quê? Porque existe um tipo de exame, que é o toque retal, que é um exame que precisa ser feito, que a gente sente a consistência da glândula para saber se existe algum endurecimento dessa glândula ou não. E que é um exame extremamente simples, extremamente rápido, dura 10 a 15 segundos, não requer preparo nenhum, não dói, mas os homens acabam fugindo desse exame. Além do exame de toque retal, é necessário também realizar o exame de sangue, o PSA, para um diagnóstico preciso do câncer de próstata. Mas mesmo que o resultado seja negativo, é necessário continuar com as visitas ao médico, visto que a próstata pode crescer de maneira benigna ou maligna com o avanço da idade. Isso interfere, não relacionado só à idade, mas relacionado ao resultado dos exames. Então, por exemplo, posso ter um paciente jovem, de 50 e poucos anos, em que faço o toque, acho uma área
um pouquinho irregular, ou que tem o PSA um pouquinho acima da faixa normal para ele, e aí pode ser necessário que a gente complemente com alguns outros exames, tipo ultrassonografia ou ressonância, e de acordo com o resultado, a gente pode precisar fazer PSA de 4 em 4 meses, fazer uma consulta de revisão de 6 em 6 meses. Então, isso vai depender do resultado dos exames. O câncer de próstata é uma doença silenciosa, por isso, o médico recomenda o acompanhamento. O especialista ainda ressaltou a importância de jovens também cuidarem da saúde, visto que os cânceres de pênis e testículos, por exemplo, atingem um público entre 15 e 35 anos. Os tratamentos variam de acordo com o paciente e o estágio em que o câncer foi diagnosticado. Pois é, e olha só, ainda falando de saúde, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um pronunciamento em cadeia de rádio e TV na noite de domingo, pedindo para que pais e responsáveis vacinem as crianças contra a poliomielite. Segundo dados do Ministério, a campanha de vacinação que ocorreu em agosto e setembro deste ano vacinou menos de 70% do público-alvo, composto por crianças de 0 a 5 anos. A meta é imunizar 95% das crianças nessa faixa etária em todo o país. A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença contagiosa aguda, causada por um vírus que vive no intestino, o poliovírus, e que pode infectar crianças e adultos por meio do contato direto com fezes e secreções eliminadas pela boca de pacientes. Nos casos graves, em que acontecem as paralisias musculares, os membros inferiores são os mais atingidos. Por isso, no último domingo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um pronunciamento em cadeia de rádio e TV, pedindo para que pais e responsáveis vacinem as crianças contra a doença. É isso, vamos levar as criancinhas para vacinar, né? Exatamente. A polio, gente, não pode voltar, por favor. E já é uma vacina que está aí, ó, há anos no mercado. Exatamente. O governo do estado vai promover um mutirão do Recupera IPVA com condições especiais de pagamento e regularização de dívidas. O mutirão acontece na sede da Secretaria de Estado de Fazenda, no centro do Rio. Os contribuintes interessados em aderir ao programa Recupera IPVA vão poder aproveitar oportunidades especiais de pagamento e também o atendimento especializado de servidores em caso de dúvidas. O atendimento acontece das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, com distribuição de senhas até às 4 horas da tarde. O Recupera IPVA permite parcelar dívidas com o imposto geradas até o dia 30 de novembro de 2022 em até 24 parcelas, com descontos em juros e multas que podem chegar a 90%. Quanto menor o número de parcelas, maior o abatimento. O valor total da dívida abrangida pelo Recupera IPVA é de cerca de 520 milhões de reais. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. A Enel Distribuição Rio realiza uma campanha de renegociação de dívidas para clientes com débito com a concessionária. Até o fim deste mês, as dívidas podem ser quitadas pelo cartão de crédito. Até o dia 30 de novembro, clientes com débitos com a Enel Distribuição Rio vão poder quitar as suas dívidas por meio da campanha de renegociação da concessionária. O objetivo é facilitar o pagamento dos consumidores inadimplentes. São duas propostas diferentes de parcelamento. Uma para quem está com fatura vencida há mais de 61 dias e outra para quem está inadimplente há mais de 6 meses. Para os casos de mais de 61 dias, o cliente pode parcelar em até 12 vezes sem juros ou dividir o valor no cartão de crédito em até 21 parcelas sem juros. E para os clientes com faturas vencidas há mais de 6 meses, o débito pode ser parcelado em até 6 vezes, com desconto de até 30% sobre o total do valor devido. As condições podem ser acessadas por meio do aplicativo Enel Rio, nas lojas físicas da concessionária ou por meio da central de relacionamento 0800 2800 120. Os clientes que já possuem algum parcelamento com a concessionária não vão poder participar da campanha. A iniciativa é válida apenas para novas renegociações. Outras informações podem ser acessadas no site www.eneldistribuição.com.br. Perfeito. E você vai ver depois do intervalo que o projeto Semi Amando inicia planejamento para novas hortas em 2023.
E você vai ver também que a Prefeitura de Petrópolis lança plano de contingência para o verão 2023. Voltamos já. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. A gente tem uma atualização temos aí, né? uma nota aqui que a descida da Serra de Petrópolis está em meia pista no quilômetro 96, sentido Rio, devido ao tombamento de uma carreta. O motorista foi socorrido com ferimentos moderados pela Conser e levado para o Hospital Santa Teresa em Petrópolis. Trecho sem retenção, mas exigindo aí atenção redobrada do motorista nesta manhã de terça-feira. Então fica de olho, atenção na descida da serra aí, né? Bom, vamos continuar aqui, gente. A gente que vai continuar o bloco com a notícia de que a Prefeitura de Petrópolis lançou ontem à noite o plano de contingência para o verão 2023. A gente vai conversar com a nossa repórter, Nana Grassi, que está ao vivo e nos traz as informações. Nana, do que se trata esse plano? Olá, Jorge. Olá, Roberto. Olá para você que nos assiste. O plano foi lançado ontem no Instituto Teológico Franciscano, aqui em Petrópolis, e ele se trata de um apoio para a política municipal de proteção e defesa civil, vinculado, obviamente, à defesa civil do município. Esse Compdec, ele é composto por 26 membros, 13 representantes do poder público e 13 representantes da sociedade civil organizada, além de outras instituições. Atualmente, 70 comunidades são atendidas pelos NUDEC, Núcleo Comunitário de Defesa Civil. O Conselho vai ter uma verba anual de R$ 1.500.000 para trabalhar. Além disso, o vice-presidente da Câmara, Fred Procópio, informou que algumas verbas impositivas dos vereadores também vão ser voltadas para o Conselho Municipal de Defesa Civil. Outro anúncio feito na reunião é de que a Defesa Civil vai ter uma nova sede, agora na Rua Tereza, e a expectativa para a mudança de endereço deve ser feita até o primeiro semestre de 2023. Dentre as ações que devem ser adotadas no novo plano de contingência estão a instalação de cancelas automáticas ao longo da Coronel Veiga, que vão ser fechadas automaticamente de acordo com o índice pluviométrico da região. Mais informações e todo o detalhamento dessa reunião você pode conferir no nosso jornal de 6h30 da noite, aqui mesmo na TV Correio da Manhã. Mas antes de devolver para vocês no estúdio, Jorge e Roberta, a gente vai assistir a um pronunciamento, a entrevista, na verdade, que o Coronel Gil Kempers concedeu para o nosso colega Richard Stolzenburg. Vamos acompanhar. Gil, conta pra gente, alguma novidade no plano de contingência desse ano que vai ser lançado hoje e até por conta também do que aconteceu em Petrópolis nesse ano? Então, tem são bastante mudanças, né? Então, a implementação do sistema de inundação do centro, né? Em onde são previstas cancelas eletrônicas para fechamento da Coronel Veiga e também sirenes. Esse protocolo vai ser feito em parceria com os lojistas e também as empresas de ônibus. O Transpetro participou. É muito importante para garantir a segurança das pessoas nessa condição. A ampliação dos pontos de apoio, essa é uma medida muito importante para que a gente possa contemplar todas as regiões que a gente considera de risco e para que a população tenha uma segurança nas ações. Tem outras ações também muito importantes, como mapeamento participativo. É muito importante que a população interaja nesse processo e acompanhe as rotas de fuga nas suas
suas localidades, vários projetos, como por exemplo, que a gente colocou, que a gente chama de guardiões da comunidade, são pessoas capacitadas na comunidade para efetuar primeiros socorros em uma eventual emergência. Então são uma série de ações que buscam realmente aumentar a capacitação da nossa comunidade. A gente não pode evitar que as chuvas aconteçam, mas a gente pode sim aumentar a preparação da nossa comunidade, assim como acontece em vários locais do mundo, assim como acontece no Chile, no Japão. Você aumenta a preparação da população para que ela saiba atuar numa situação de emergência. E qual a importância, então, nesse caso, dos NUDECs nas comunidades para levar esse serviço, essa preparação para a comunidade? Como que está sendo essa relação da Defesa Civil? Muito importante sua pergunta. Os NUDECs, eles têm uma função de elo. Eles ligam as ações de Defesa Civil à comunidade. Então, eles fazem essa transmissão do conhecimento, eles fazem essa interface, eles levam para a comunidade as ações preventivas e mitigatórias e também trazem das comunidades as demandas necessárias. Então, muitas vezes a Defesa Civil escolhe uma rua como rota de fuga, mas aquela rua enche, aquela rua fica às escuras. Então essa é uma forma da população, numa situação de emergência, ter como pensar e trabalhar as ações preventivas em conjunto com a Defesa Civil. Perfeito aí, então. Vamos dar continuidade aqui porque as pessoas portadoras de algum tipo de deficiência têm denunciado as condições atuais do transporte público de Petrópolis. Os elevadores, alavancas e cintos de segurança são só alguns dos problemas que muitas vezes impossibilitam que eles consigam utilizar os ônibus. Calçadas desniveladas, buracos e espaços reduzidos entre muros e postes. Essa é a situação de muitas ruas em Petrópolis. E como consequência, as pessoas portadoras de algum tipo de deficiência precisam tomar cuidado redobrado apenas para conseguirem exercer o direito de ir e vir na cidade. Como se não bastassem os obstáculos já existentes, sair de casa também não é uma tarefa fácil. As condições precárias do transporte público do município acabam tornando essas pessoas prisioneiras dentro do próprio lar. Por essas e outras razões que nós não saímos, o ônibus 700, número 6314, deixou a gente na mão, porque não tinha nem a chave para a rampa funcionar. É um absurdo o que está acontecendo, né, com o transporte público aqui em Petrópolis, né? Porque existem os ônibus são obrigados por lei, né, a ter acessibilidade. Porém, a gente sabe que não funciona, né, os equipamentos, né? Ou falta de treinamento, ou falta de manutenção. E aí as pessoas com deficiência não conseguem ter essa liberdade de ir, que é garantido dentro da nossa Constituição, né? Tem pessoas que sim se solidarizam, mas na maioria das vezes o olhar vem torto para a mãe, para a criança, para a pessoa com deficiência, né? O julgamento de, poxa, você está atrasando nossa viagem, demora muito para poder colocar vocês no ônibus. Todo mundo fica frustrado e estressado com o trabalho que nós estamos dando. E não é um trabalho que nós estamos dando, é a falta de capacidade e qualidade do transporte público. De acordo com o artigo 46 da Lei Brasileira de Inclusão, o direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida deve ser assegurada em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, por meio de identificação e de eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso. Um estudo realizado pela Organização Mundial de Saúde constatou que mais de 2 bilhões de pessoas precisam de um ou mais produtos assistivos. O problema é que destas, mais de 1 bilhão não possuem dinheiro para comprá-los. Um exemplo é a cadeira de rodas, que pode custar entre 600 e chegar até os 20 mil reais. Apesar do valor exorbitante, as calçadas com desníveis ou buracos podem influenciar na durabilidade do produto. Da pessoa com deficiência é colocada à margem da sociedade constantemente. E as pessoas só reforçam isso, né? Então, é um processo que precisa ser mudado. Quando você vê que um ônibus não funciona, quando você vê que a rampa não está funcionando, seja porque está sem ar na bomba da rampa, está sem óleo, está sem alça, está com o cinto arrebentado, para que a sua viagem não demore e para que aquele deficiente tenha o direito de ir e vir, que deveria existir,
O ideal seria que não apenas a mãe da pessoa com deficiência reclamasse, mas toda a sociedade. Diante de tantos problemas, Shen Lisheng, que é cadeirante há apenas 3 anos, decidiu elaborar um documento, onde categoriza as denúncias feitas por outros passageiros que têm a mobilidade reduzida. Posteriormente, ele vai enviar as informações para a Câmara Municipal de Petrópolis para que as empresas de ônibus do município sejam fiscalizadas de forma mais incisiva. A gente tem que andar na rua porque a calçada está tomada, né? Então, tem que fazer um projeto, né? Grande, né? Base, né? A gente que está no centro já sentimos dificuldade, imagina as pessoas mais carentes que moram em locais distantes, como você comentou, né? É ladeira, né? Não adianta eu fazer um centro de esporte para pessoas deficientes, onde eu não tenho transporte para chegar até o local. Se você quiser desistir, desista de desistir. E a nossa causa, a gente nunca vai desistir. Levantar a bandeira. É isso aí. E olha só, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes informou que cobra das empresas de ônibus o funcionamento adequado dos coletivos para atender com segurança e acessibilidade todos os passageiros. A companhia realiza periodicamente vistoria nas garagens dos ônibus. Isso foi o que a CPTrans diz, né? E continua. A CPTrans continua. Não é isso que as pessoas elas relatam aí na prática, né? A CPTrans disse ainda que quando algum problema é encontrado, a empresa é notificada a solucionar as irregularidades. As multas são aplicadas quando a empresa não cumpre os prazos concedidos pela companhia. Com relação às calçadas, a Prefeitura disse que está desenvolvendo um projeto para tornar a cidade mais acessível. As ações e iniciativas vão garantir acessibilidade em todos os pontos do município. Esse foi o ponto de vista, né? Essa foi a resposta da Prefeitura. Nós também, nossa equipe de reportagem também entrou em contato com o CETRANSPETRO, né? Que é o sindicato das empresas de ônibus de Petrópolis, mas até o momento não tivemos resposta. Pois é. Vamos continuar o jornal aqui, gente. Na noite do último sábado, um homem de 70 anos morreu após ser atropelado por um motociclista na região do Alto da Serra, em Petrópolis. No acidente, o piloto da moto ficou ferido. Gilson Diniz, de 70 anos, morreu no último sábado por volta das 8h30 da noite, após ser atropelado na Rua Tereza, na região do Alto da Serra. Mas quando o socorro chegou, a vítima já havia morrido. O motociclista de 22 anos que atropelou o idoso sofreu escoriações por todo o corpo. Além disso, torceu um dos tornozelos e, devido ao impacto no tórax após a colisão, ele permanece internado em observação no Hospital Santa Teresa, no Bingen. Testemunhas afirmam que a vítima atravessava fora da faixa de pedestres quando foi atingida pelo veículo. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. Na última sexta-feira, uma loja de eletrônicos foi assaltada na Mosela, em Petrópolis. Os bandidos levaram cerca de R$15 mil em produtos. Os assaltantes entraram na loja por volta das 7 horas da noite da última sexta-feira. Imagens das câmeras de segurança mostram um momento em que o atendente é ameaçado pelos criminosos. Um deles fecha a porta do estabelecimento para evitar que algum cliente entrasse na loja. O outro vai atrás do balcão e, com a arma, obriga o atendente a passar os aparelhos que foram colocados na mochila do próprio funcionário da loja, que também foi roubada. Em seguida, os dois fogem. A ação durou cerca de 1 minuto e meio. Sensação de impotência. Não tem o que fazer. Está na mão da polícia, né? Porque os policiais, no momento, chegaram aqui, me encaminharam para a delegacia, fiz o boletim de ocorrência. Agora não tem o que fazer, é levantar a cabeça e trabalhar mais um pouco, né? Continuar trabalhando. O assalto gerou prejuízo de entre 15 e 18 mil reais em produtos. Foram levados cerca de 20 aparelhos entre novos e seminovos. A loja já existe há cerca de 4 anos e é a primeira vez em que é assaltada. Felipe estima que o prejuízo vai levar cerca de 1 ano para ser recuperado. O empresário conta que a região não é considerada violenta e que normalmente há uma viatura da polícia próxima ao estabelecimento. Neste dia, a viatura não estava no local e próximo do horário de fechamento da loja, os criminosos
criminosos realizaram o assalto. Até me mandaram vários prints falando de alguém que tinha algum grupo vendendo vários aparelhos, porém não era o nosso. Eu já confirmei até com a polícia mesmo que não era o nosso, mas ainda não sabemos ao certo quem fez. O caso foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia no Retiro. Segundo a Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas e testemunhas ouvidas, e a investigação está em andamento. Os produtos, no caso, os aparelhos furtados, eu tenho certeza que não vai aparecer mais, tá? Tenho certeza, foi muito e com certeza foi vendido barato. Se foi vendido, com certeza não vou conseguir recuperar nenhum. Triste. E olha só, o último sábado foi marcado pelas aulas Show do Petrópolis Gourmet, realizadas no Shopping Vilarejo, em Itaipava, com chefes do Rio de Janeiro e da Cidade Imperial. As aulas shows são uma programação paralela do Petrópolis Gourmet, que está na 22ª edição e é promovida em 31 bares, restaurantes, sorveterias e confeitarias até o dia 13. Realização do Petrópolis Convention em Visitors Bureau. Já no próximo dia 12, acontece o agito gastronômico, com pratos sendo confeccionados por vários chefes a partir das 11 horas da manhã na Praça da Inconfidência. Aberto no dia 27, o Petrópolis Gourmet deste ano, batizado de Sabores de João, um passeio pela culinária da monarquia brasileira, segue até o dia 13 de novembro. A inspiração do festival deste ano se relaciona e homenageia os 200 anos de independência, uma agenda histórica, e o tema do festival foi personificado em Dom João VI, rei de Portugal e do Brasil, um amante da gastronomia. Toda a programação do evento está disponível no site petropolisgourmet.com.br. E agora vamos voltar a conversar com a Nana, porque a Câmara de Vereadores de Petrópolis aprovou uma lei que vai ser um alívio para os animais de estimação, para as crianças, principalmente as autistas. Nana, que lei é essa? Conta pra gente. Vamos lá, Roberta. É um projeto de lei dos vereadores Domingos Protetor, Gilda Beatriz e Ingo Rames. É uma alteração na Lei Municipal 7.956 de 2020. A lei sancionada já proibia a soltura de fogos barulhentos. Agora vai passar a impedir a comercialização desses fogos que, historicamente, causam muitos problemas, não só para os donos dos cães, como para as aves que vivem ao nosso redor. O texto descreve, para vocês terem uma ideia, os ruídos causados pelos fogos podem chegar a 175 decibéis. Contudo, o limite suportado pelo ser humano é de 140 decibéis. A 175 decibéis, o ser humano já está sentindo dor. Agora, vocês imaginem para os animais como é que fica dessa forma, né? Por conta disso, também causa transtorno nas crianças, nos idosos, pessoas com deficiência, principalmente, como você comentou, Roberta, pessoas com transtorno do espectro autista. É muito triste para os pais e as mães que têm crianças com esse tipo de transtorno, essa época. Comemoração de jogo de futebol, a Copa do Mundo está vindo aí, então é muito preocupante de verdade, e essa lei é muito legítima. De acordo com as falas dos vereadores, é preciso que Petrópolis tenha ações mais modernas, sem provocação de poluição sonora e sem poluição ambiental. Eu volto com vocês no estúdio. É muito importante a lei. Exatamente. Agora vamos cobrar a fiscalização dessa lei. Vamos então à previsão do tempo. Mais uma semana começou e quem estiver na região serrana do estado do Rio de Janeiro não precisa guardar as cobertas mais pesadas e os guarda-chuvas, porque a previsão ainda é de temperaturas mais baixas e chuva. Agora, vamos para a previsão do tempo para esta terça-feira. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, em Nova Friburgo a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas com temperaturas que variam entre mínima de 11 e máxima de 20 graus. A terça-feira em Teresópolis será de chuva moderada a forte. Há possibilidade de trovoadas a qualquer momento. Apesar da chuva, o município registrará elevação na temperatura, com mínima de 13 e máxima de 21 graus. Petrópolis amanhece em chuva moderada forte e no período da tarde e noite há possibilidade de trovoadas. As temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 21 graus. Em Paraíba do Sul, amanhã será de sol com muitas nuvens e em alguns períodos do dia
o céu ficará nublado, com chuva a qualquer hora. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 22 graus. Em Pátio do Alferes, a situação é parecida. Manhã de sol com muitas nuvens e à tarde e noite a previsão é de céu nublado com possibilidade de chuva. O município registrará elevação na temperatura, com mínima de 14 e máxima de 22 graus. E em Três Rios, a terça-feira será chuvosa. No período da tarde e noite, há possibilidade de trovoadas. As temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 23 graus. Os ventos nos municípios citados serão fracos. E em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 199. E uma última aqui para a gente encerrar, gente. Com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de boas práticas no manejo e plantio de alimentos, além da inserção de opções saudáveis no dia a dia, o projeto Semear Amando, idealizado pela engenheira agrônoma Carolina Rodrigues, já tem novas hortas programadas para o ano de 2023. Ao todo, 10 pontos já foram contemplados pela iniciativa, entre elas escolas e creches, e para o próximo ano, pelo menos mais 20 núcleos do projeto estão em fase de implantação. O programa estimula hortas e pomares sustentáveis em escolas, asilos, clínicas e bairros para a aproximação das pessoas com a natureza, inclusão social e conhecimentos agrônomos para plantio do próprio alimento com qualidade. É isso aí, bacana o projeto. Gente, sem mais tempo para ficar falando, siga a gente aí nas redes e até amanhã às 7h30. Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.